Olá, uma boa noite. Está no ar mais um Economia e Negócios na nossa fase de comemoração de 5 anos da Record News. E nessa fase eu disse para você que eu ia apresentar várias novidades. Uma começa hoje. Nós vamos receber durante todo o programa 2 convidados sempre. Primeiro, Sérgio Schindler, que é sócio-líder da KPMG. E a gente vai falar, obviamente, sobre incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil tem sido um país muito requisitado para investimentos. Mas é lógico que, para isso, você precisa de recursos. E é sobre este tema que a gente vai conversar com ele. E não é só ele que está com a gente. Eu também recebo a Tia Kwaok, uma mulher com M maiúsculo, não só porque é mulher e eu faço parte desse segmento e quero privilegiá-la, mas é porque é presidente de uma das maiores redes hoteleiras do país, reconhecida como uma mulher que tem sido extremamente influente na área social, política e empresarial, vencedora de vários prêmios. E, obviamente, vamos conversar com ela sobre esse mercado, sobre este tempo de crise lá fora, euforia aqui. É isso que eu quero começar com os dois. Muitíssimo obrigada, até por aceitar esse desafio da gente começar uma série nova aqui no programa. Sérgio, vou começar com você com essa questão de crise. A crise sempre tem aquele lado que daí é o mais o da Tcheco, que é o oriental, que é o símbolo da oportunidade, né? E você está vendo, enxergando isso? Estamos vendo, sim. Existem muitos investimentos chegando no Brasil, outros bem amadurecidos, e o Brasil disputa com muitos outros mercados esses bons investimentos e tem implementado uma legislação com incentivos fiscais importantes para as empresas. E esse a gente vai contar tudinho já, mas eu vou pegar exatamente essa carona, porque você, Tico, não com este empreendimento, mas há muito tempo foi uma divulgadora do Brasil e uma pessoa que mostrava essas oportunidades. Vou fazer um paralelo de tempos mesmo. O que você via antes, quando você chegava? Para investidor estrangeiro ou mesmo para grupos que você queria que se hospedassem no hotel? E hoje, como é que você sente o Brasil nesse passar de tempo? Olha, nós tivemos uma fase bastante difícil, né? 2000, São Paulo principalmente, que houve mais oferta do que procura. Mas o Brasil como um todo sempre teve uma certa deficiência. Agora, ao decorrer desses últimos anos, principalmente os últimos, digamos, 4, 5 anos, principalmente de 4 para cá, a procura tem sido muito grande. Temos tido uma ocupação muito boa em todo o país, mas não apenas isso. Há uma grande procura de empresas, de fundos, querendo fazer investimentos no nosso setor, né? Que antes eram mais, você sabe, mais de 60% dos hotéis do país estão na mão de famílias ainda, tem pequenos empreendimentos. Então, agora está crescendo bastante oportunidades para as redes. Essas oportunidades sejam para redes hoteleiras, seja para construção em geral, montagem de indústria, para comércio, etc. E aí, eu quero investir, mas lá no país XYZ também em desenvolvimento, dentro dessa categoria, ou parte do BRICS, eu tenho tais e tais incentivos. O que o Brasil está oferecendo hoje, a nossa legislação, para competir com os demais? Bom, a nossa carga tributária, bem sabemos, os empresários que estão aqui reconhecem que é uma carga tributária alta e toda a questão tributária passa também por uma série de obrigações que os contribuintes precisam cumprir e isso tudo forma uma teia bastante complexa. Uma teia, que eu adoro quando o telespectador me faz pergunta, e ele faz sempre esse tipo de pergunta. O que é o custo Brasil? É parte do que você acabou de explicar, esta teia interminável entre pagamos impostos mais do que a média de qualquer outro país. Verdade. Não temos retorno deste imposto. Se eu tivesse eu vou dizer, se não me engano, foi ontem ou há 3 dias atrás, que eu fiz o cálculo de quanto o Brasil estava perdendo com os caminhões que estavam num trecho de estrada. E assim, eu fiz aquele cálculo de brincadeira, deu 1 bi, sabe assim? Num trecho de estrada com caminhão mal parado, sem trânsito, enfim. Esse tipo de coisa compõe, e mais a burocracia toda, o custo Brasil. Verdade. Já esclarecendo para o telespectador. É isso. Aí,
E aí, no meio dessa complexidade, surge, há 6 anos atrás, uma legislação interessante, que é a legislação chamada Lei do Bem, no Brasil, onde permite que estes investimentos que você mencionou, tão necessário a toda a cadeia produtiva, que as empresas possam reduzir dos impostos sobre o lucro uma parte desse valor investido no desenvolvimento de um novo produto, de um novo processo de fabricação, do aperfeiçoamento daquilo que já se faz no Brasil. E eu diria que este é o principal incentivo que o Brasil tem hoje na área dos impostos sobre o lucro, excluindo-se regiões de Zona Franca de Manaus, Sudã, né? Essas áreas elas são bem beneficiadas. Mas fora essas áreas, esse é o mais importante que a gente tem hoje. Nessas áreas, só lembrando, elas estão muito focadas para indústria. Verdade. Aí também não atinge os outros setores. Quando a gente fala desse tipo de legislação, quando a gente vê coisas boas acontecendo, como a Lei do Bem, a gente vê também um empresariado que não consegue ou acessá-la, ou ter conhecimento completo dela, ou usufruir do benefício que dá. Você usou, conhece, usufrui a Lei do Bem? Olha, eu estou aqui surpresa, mas nós temos vários tipos de benefícios que nós usamos, não apenas eu especificamente sobre isso, não tenho conhecimento, mas temos vários outros, né? Principalmente para o desenvolvimento das pessoas. Isso eu acho fantástico. Por quê? Porque o objetivo é crescermos todos juntos. Crescermos todos juntos é investir nas pessoas, né? E isso que você está dizendo agora, Sérgio, eu acho que incentiva as empresas a não trazer somente o lucro para dentro, mas dividir, né? É fundamental. Isso, olha, eu acho que é uma lei extraordinária, realmente. Porque... Agora, Sérgio, você vê, porque eu cutuquei a Diego nesse sentido, exatamente porque eu sinto um enorme, às vezes eu morro de pena porque vem um presidente do BNDES falar de quanto que tem de dinheiro para emprestar, ou não sei o quê. Eu acho que o problema maior até é de comunicação. Vocês, Capimg, podem ajudar nisso e nessa divulgação, disseminação do conhecimento do benefício? Concordo com você, falta comunicação, falta também, às vezes, ou tem o lado preocupante do empresário de buscar um incentivo que amanhã pode ser questionado. Nós temos uma cultura em muitos setores ainda conservadora nesse sentido, mas só para você ter uma ideia, Fátima, nós temos hoje conforme o relatório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no ano de 2010, em torno de 800 empresas pleitearam esse incentivo. Mas os dados do BNDES, FINEP, aponta que pelo menos 6.000 empresas buscaram algum tipo de financiamento para inovação. Ou seja, de pronto, nós já temos aí uma diferença de mais de 5.000 empresas que, observadas os requerimentos da legislação, as exigências, mas uma boa parte dessas nós acreditamos que poderiam estar implementando controles adequados para a utilização desse incentivo. Você acredita que tem algum desses, por exemplo, seja das 800 que pleitearam diretamente, ou das 6.000 que poderiam estar pleiteando, setores prioritários, quer dizer, está mais focado em indústria, em serviço, em comércio? Majoritariamente indústria. Indústria. O serviço tem muito intangível e, às vezes, mensurar o desenvolvimento... O que é inovação, né? Tem mais desafios. Tem mais desafios. Mas na indústria, não é? Como nós conseguimos tatear, então eu te diria que setores como automobilístico, farmacêutico, químico, de uma forma geral, são... E toda a cadeia em volta é quem mais tem utilizado. Apesar de que, no último ano, 2010,
em torno de 100 empresas já foram de serviço. Havia muita resistência no começo, inclusive por parte de setores do MCTI que tinham restrições a entender o que havia de inovação no serviço de uma forma geral. Esse é um dos desafios que existe para esse setor. Bom, é isso que eu ia te perguntar, se você consegue mostrar ou conseguiria identificar o que é uma inovação no seu setor. Olha, inovação em nosso setor não é só serviço em si, o setor é de serviço, mas nós temos inovações na parte da administração em si hoje. Até softwares, né, provavelmente. Isso, tem inovações em gestão, em administração, temos inovação no tipo de hotel, né? Olha, você não imagina que o nosso setor, ele propriamente está ligado a 52 setores da economia. Então, tem várias coisas que nós criamos para os próprios parceiros, porque nós temos a necessidade de ter produto assim, não somos indústria, mas nós idealizamos o produto desta forma. Então, nós damos, né, as nossas especificações, como é que nós gostaríamos as transformações, inovações para os nossos parceiros, para construtoras, etc. Eles absorvem as inovações nossas, mas o produto final é nosso. Então, nós temos sim, nós trabalhamos muito, inclusive, um dos valores da nossa empresa é inovação. Porque nós acreditamos que a hotelaria no Brasil, ela está crescendo e, ao mesmo tempo, ela tem que ser muito competitiva pelo mundo globalizado, né? Que as pessoas hoje, não interessa se está aqui ou se está em Nova York, esteja onde for, que é a mesma coisa e um preço competitivo. E, às vezes, a gente paga mais imposto. Mas, para você ter uma ideia, mesmo a gente pagando mais imposto, como se cogitou aqui, mas nós temos uma excelente rentabilidade na hotelaria. Então, mesmo, porque todo mundo chora muito em hotelaria. Chorar, você sabe disso, né? É cultural. Mas em hotelaria, particularmente, o pessoal reclama muito da rentabilidade. Eu acho que é uma boa operação, garante uma boa rentabilidade. Não quero, né, assim, ficar divulgando, porque acho que talvez seja uma grosseria e falta de humildade, mas acho que nós temos as melhores rentabilidades no mercado. Mas fazemos uma administração muito focada na gestão, mas que é uma coisa, no nosso setor, ainda não é tão difundida. As redes internacionais sim, mas no mercado nacional ainda ela não é tão difundida. Por quê? Porque é um setor novo, não é indústria, é um setor novo. Diego estava falando agora há pouco da questão, no caso do Blue Tree, mais focado para negócio, mas o que a gente vê são as cadeias hoteleiras, todas com a questão do turismo de lazer, o puro lazer, quanto as de negócio crescendo. Você também sente essa dificuldade de áreas, por exemplo, de não ter mais local? Sim. Quando vocês decidem instalar um hotel, não ter mais espaço? Fátima, não é a questão, às vezes nem tem, e quando tem está muito caro. E aí inviabiliza o investimento. Esse está sendo... Né? Então, você estava dizendo, eu concordo 100% com você. O que a gente não pode é especular e nem ter euforia demais. Né? A gente tem que aprender com o erro do passado e de outros países. Né? Então, a gente tem que aprender, tem que ter entusiasmo na medida certa, né? E eu não faço realmente hotel onde o terreno está muito caro, porque eu sei que, né, vontade até tem, mas não inviabiliza. Então, se a gente tem um pé no chão, sabe que pode ter curvas para baixo, para cima, a gente sabe disso. Então, você vai com cautela, mas com o pé no chão. Existe crescimento. Vou só dar um exemplo, só para dizer um exemplo prático, que o meu não é de economista, o meu é de exemplo prático. Tenho recebido jovens que vêm visitar o país, né? Sabe que o Japão está, né, numa recessão. Eles vêm para cá, eles não querem ir embora. Eu falo, vocês vão embora, por favor? Não, eu vou procurar alguma coisa aqui. Não quer, porque eles veem como isso aqui está borbulhando. Né? E nós não percebemos da forma como eles estão, porque para eles crescimento estagnou, ou deflação, ou é muito baixo. E aqui a gente tem muito, como você disse, cidade interior, nós assinamos 4 contratos fora da cidade de São Paulo, no interior, exatamente como você disse. Há uma procura porque o crescimento da economia está por lá. O que é bom, né? Porque significa um crescimento mais homogêneo do país e não concentrado em grandes capitais, em algumas áreas, né? Você sente isso também? Tem essa face. Opa!
Você citou aquela hora, logo no começo, sobre os incentivos, a questão que independia de algumas regiões, tipo Suframas e Zona Franca, etc. Mas também a gente vivencia um pouquinho da tal da guerra fiscal. Isso impacta muito no investimento? Quer dizer, óbvio que eu imagino impactar na hora de decidir montar uma indústria, um hotel, se eu vou ter a isenção do imposto XYZ. Como que hoje a legislação fiscal tributária como um todo está equilibrando essa guerra? Que eu nem sei se é justo ou injusta, sei lá, que é bom. Na verdade, o legislador está tentando apaziguar os ânimos de uma guerra fiscal de algum tempo deflagrada por estados que buscam investimentos. Então, nós temos uma questão jurídica que o Supremo Tribunal Federal finalmente deu alguns posicionamentos sobre o assunto, mas sob a ótica do investimento, o que nós percebemos é que o investidor, quando ele está fazendo o seu plano de negócio, ele vai avaliar onde montar a sua fábrica, o seu negócio, o seu hotel. Ele vai avaliar uma série de fatores, entre eles o tributário. Tá. Ele pode decidir ir para um estado que concede algum tipo de incentivo fiscal, e quando nós estamos falando em guerra fiscal, nós estamos falando de ICMS. Ele pode decidir e utilizar ou não esses incentivos. Certamente, uma empresa multinacional, ela coloca na conta um eventual risco de amanhã ter algum custo por conta de um outro estado não aceitar o benefício que ele tem no estado de produção, e isso precisa estar na conta. Tá. Ou seja, não deveria ser um diferencial para a tomada de decisão de investir ou não. Claro. Sim, se a empresa quer tomar mais ou menos riscos e, de alguma maneira, criar um colchão no seu patrimônio para evitar um problema um pouco à frente. Mas isso ainda, quer dizer, você, de certa forma, minimizou. É menor o peso desse aspecto, mas ele hoje está sendo levado em conta. Sempre é levado em conta. E depois a empresa vai avaliar o momento. Eu diria que há 10 anos atrás, de uma forma geral, não se acreditava que havia tantos riscos em relação à guerra fiscal para o contribuinte. Depois de umas posturas mais firmes, especialmente do Estado de São Paulo, esse é um assunto que começa a ter um viés diferente sobre a ótica do risco. Tá. Vamos falar um pouquinho até disso. A gente está numa fase política aí de mudanças, né? Mudanças que podem, ou que a gente sempre espera que venham para melhor. O que a gente pode esperar deles? Menos guerra, mais ação, etc, etc. Meus dois convidados de hoje, Tieco Aoki, do grupo Blue Tree, que, na verdade, já tem 25 hotéis, mais 4 que acabou de assinar, uma projeção para nos próximos 4 a 5 anos estar dobrando 47 a 50 hotéis da rede. A gente vai conferir, vai ver tudo isso. Também eleita sempre como uma das mulheres mais influentes do Brasil. São revistas que dão esse título, é o próprio setor que dá esse título. E também está aqui conosco o responsável na KPMG, o Sérgio, que está dizendo para a gente quanto o Brasil hoje... Depois eu vou voltar a uma pergunta que eu fiz no bloco anterior, que é sobre o que esperamos de político. Mas o Sérgio Schmidt vai contar para a gente o que a gente hoje está oferecendo como benefício fiscal, como incentivo para as empresas se instalarem aqui, investirem, os que já estão instaladas, melhor que outros países, principalmente do BRIC, né? Que a nossa briga agora é com China e Índia, né? Verdade. O Brasil ele está bem posicionado no que tange a incentivo fiscal para a inovação tecnológica. Inovação tecnológica, o título pode assustar, não é? Mas a lei claramente define que são os investimentos para o desenvolvimento de um novo produto, novo processo de fabricação ou um aperfeiçoamento daquilo que já existe. Pode dizer,
É muito difícil uma empresa que não esteja investindo alguma coisa na melhoria do seu produto ou do seu serviço. E o que o Brasil concede hoje? Para cada R$ 100 que a empresa despende nesse esforço empreendedor que leve a um desenvolvimento de um novo produto, um novo processo, ele permite um crédito de 20. Ou seja, cada 100, 20. ele devolve 20 via imposto de renda. No exemplo da Tieco, o setor está muito lucrativo, por certo, pagando uma carga tributária de imposto de renda, que no Brasil é 34% sobre o lucro, mas pode, dessa base de cálculo do imposto de renda, deduzir 60% do valor gasto, cujo efeito que eu comentei é o 20%. Esse valor, se a empresa continuar investindo ano após ano e aumentando os números dos técnicos, dos pesquisadores envolvidos nisso, ele pode saltar de 60% para 80%, ou sai de 20% para quase 30%. E ainda mais, se aquilo que foi desenvolvido aqui... Gerar produto mesmo, é isso? Não precisa. Não precisa, nem Basta isso. ter o esforço empreendedor. Tá. Mas se a empresa tiver um registro de uma patente, tem mais um incremento ainda. De maneira que o 100 que é gasto, que na conta mínima ele coloca 20 de volta para o investidor, seja para melhor remunerar o lucro ou então ter mais competitividade, esse 20 pode chegar a 34. Tá. Esse é um benefício muito importante. Nesse caso, diferente de outros, onde você tem um X bolo de dinheiro, que é o caso para financiamento ou para automação, eu tenho disponibilidade. Isso. Tanto nesse caso não tem. Porque como é um dinheiro que vai entrar para o Estado, para o governo, ele dá proporcionalmente aquilo que iria entrar se a pessoa investir, é isso? A empresa deixa de recolher. Então, ela mesmo... E não é que o Estado está dando o X, ele está deixando de receber. De arrecadar. De arrecadar. Exatamente. Se a gente fizer um cálculo aproximado, vê se eu estou errada em algumas informações que a gente tem. Indústria farmacêutica, por exemplo, costuma ou habitualmente investe no mínimo 5% do faturamento. É isso? Vamos colocar de 3 a 5, talvez seja um número mais adequado. Que é mais ou menos o que elas aplicam já habitualmente. Se fizer, só que não é este que nós estamos falando, né? Porque isso ela é obrigada para desenvolver um produto corriqueiro. Verdade. Seria para inovação específico. Não precisa ser um produto inédito. Entendi. Imagina que aquilo que vai ser desenvolvido aqui, você citou o setor farmacêutico, um determinado medicamento já conhecido em alguma outra parte no mundo. Mas no nosso mercado, para que o produto seja comercializado, precisa ter um grau de desenvolvimento. Claro. É esse trabalho de se manter no país cientistas, técnicos, mão de obra especializada, porque o Brasil andou perdendo muito para a Europa, Canadá, Japão e etc., mantendo essa mão de obra aqui, essa mão de obra sendo empenhada para desenvolver algo que a gente ainda não tem, ou melhor, a empresa não tem, talvez o concorrente dela, do lado do lado de casa já tenha, mas ela não tem. Mas esse esforço dela será premiado. E isto, na sua opinião, hoje está colocando o Brasil em que pé perante os outros? Está melhor esta lei, esta qualificação que a gente está dando para o imposto está melhor que outros? Olha, no ambiente latino-americano, melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos bem à frente da Venezuela, do Peru, do Chile, da Argentina, do México, e Colômbia tem um programa também bastante arrojado, é um programa novo, ainda não se tem muitos investimentos por conta dele, porque ele é recente. Na verdade, os colombianos... Copiaram. Dando uma copiadinha, a gente não faz mal, que é bom para copiar. Mas, de longe, o Brasil, no ambiente latino-americano, tem o melhor programa para incentivo fiscal para desenvolvimento.
Diego, você percebeu que ele citou em 2 momentos uma coisa que é a sua luta sempre, que é pessoas, né? Você citou não só o fato hoje de quem vem não quer ir embora daqui, porque o ambiente está ótimo, mas você sempre foi muito reconhecida por este aprimoramento. Até porque trabalha com uma área de serviço, mas não por isso, porque é uma característica que você acredita naquilo que você falou. Você acha que realmente isso nós podemos fazer a diferença? Quer dizer, o tipo de formação que a gente vem a dar para quem trabalha em qualquer setor, como o teu especificamente, usando desses incentivos ou não, é uma obrigação da empresa para fixar talento e melhorar? Olha, eu estou adorando participar desse programa. Ai, que delícia! Esse é o nosso objetivo, nós e todos os telespectadores. Nossa, está aprendendo muito e olha, que coisa boa. Eu acho, não acredito, eu tenho certeza que para a grande maioria das pessoas que trabalham nas empresas, o maior incentivo seja o desenvolvimento, né? E é tão bom a gente investir nas pessoas que, no nosso setor, como você citou, dependemos 100% das pessoas. Não, totalmente. Até, inclusive, para usar as ferramentas que nós temos. Por exemplo, veja uma máquina. Uma máquina pode durar 5 anos ou pode durar 10 anos pela capacidade das pessoas de entenderem aquele equipamento, de trabalhar com eles, né? Exatamente, de olhar aquilo regularmente, com disciplina, entender a plenitude da função daquele equipamento. Então, isso tudo retorna para a gente. Então, o investimento nas pessoas, para mim, é o número 1. Tanto por isso que a gente fala, né? Educação está em primeiro lugar. Então, com essa explicação dele, aqui eu estou, você está falando, ele está falando, eu estou aqui. Captando tudo mas que pode. E olha, que coisa boa que o Brasil está fazendo. Não é uma coisa maravilhosa? Puxa, devia ser realmente divulgar mais. E tenho certeza que, tendo um tipo de incentivo assim, até empresas que gostariam, né? E não estão fazendo, Não estão né? fazendo e vão poder fazer, vão sentir incentivo, que é tudo que todos nós precisamos. Como eu disse, eu não acho que somente o nosso setor, para estar bem, eu preciso ter toda a mão de obra, 52 setores da economia, Claro. bem formada, para que o meu produto final seja realmente competitivo a nível internacional, porque nós realmente concorremos hoje em qualidade com o mercado internacional. Quem se hospedou no melhor hotel de Nova York vem aqui e espera, né? A gente não vai falar, está no Brasil, não, mas o Brasil é um país, né, que tem competência para estar no primeiro nível. Nesse sentido, quando a gente observa essa busca de qualificação, de melhoria, ela pode chegar, e aí eu quero a resposta dos dois, na sua opinião e na sua, a realmente fazer aquele processo inverso do que a gente tinha, porque a gente tinha a ideia de que o Brasil ficaria sendo o país das commodities, de um monte de coisa, de um lazer bonitinho, porque tem muitas praias, etc., e até de indústrias e serviços se instalando aqui, mas sem cérebro. Quer dizer, você acha que o Brasil caminha para ter cérebros brasileiros e que vão desenvolver um dia o mundo a partir daqui? Nós já estamos, né, Fátima, exportando muitos altos executivos para o mundo todo. Eu conheci vários altos executivos que estão assumindo postos de presidente internacional das multinacionais e estando em vários países, né? Isso é extraordinário, porque eu acho que além da qualificação técnica, né, que eu acho técnica como executivo, etc., o brasileiro, ele tem uma capacidade de assimilar as culturas locais, que muitas culturas não têm. Esse é um negócio tão poderoso, você não acha, Sérgio? Porque adaptar-se, a capacidade de entender uma outra cultura não é fácil. Eu sei porque eu tenho uma origem japonesa que é muito assim, né? Não falando, o japonês tem outras qualidades, mas essa qualidade de ser um pouco mais flexível, de se colocar no lugar do outro, entender aquela cultura, para um executivo de alto nível, no caso eu trato com bastante executivo, é fundamental. Você não pode chegar lá e falar como brasileiro, você tem que falar no Japão como entendendo o japonês, mas falando uma linguagem internacional. Claro. Exatamente. Isso tem sido um diferencial extremamente importante e acho que a gente já está nesse processo. Gostaria de ouvir você. Mas eu concordo integralmente, porque, de fato, o que nós temos hoje, seja porque o país está num outro momento, num outro nível,
seja porque, de alguma maneira, alguém, quando decide por instalar um centro de pesquisa e desenvolvimento, também observa o respectivo custo tributário, nós temos as maiores montadoras, seja do mundo, montadoras de veículos, instalando, se já não instalaram, estão instalando os seus centros de pesquisa e desenvolvimento com dezenas e centenas de profissionais de alta patente. Tá. O setor farmacêutico e químico, a mesma coisa. O setor de oil and gas, por conta de toda o pré-sal, de toda a indústria ao redor, também no Rio de Janeiro, interior de São Paulo, o Rio Grande do Sul se esforçando para incentivar esses centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, já de fato, nós já temos muita coisa legal acontecendo e mantendo uma mão de obra qualificada aqui, precisando buscar de fora também para nos ajudar nesse processo. Claro. Então, nós estamos bem nesse aspecto, Fátima. Eu estou com 2 minutos para terminar o programa, e é uma judiação, né? Porque eu estou curtindo demais, assim será. Meu telespectador vai escrever para a gente para dizer se está gostando desse novo formato. Vocês estrearam e eu ia brincar que quem viver verá, e eu estou vendo, porque eu sonhei tanto ter essa frase que você falou, centros de pesquisa de todas as áreas aqui, enraizados aqui. Eu preciso de uma resposta sua em meio minuto, outra em meio e uma sua. A primeira resposta é: qual a diferença básica você acha hoje entre incentivo e protecionismo, que é a neurose internacional? Nós não estamos praticando nenhum ato de protecionismo? Em relação a esse incentivo, não. Nós estamos escolhendo, enquanto país, enquanto política de governo, reduzir a nossa carga tributária sobre o lucro. Nós poderíamos cobrar, como o Chile, 17%. O Brasil cobra 34%. Mas então ele concede incentivo, diz, olha, eu vou reduzir, mas traga investimento bom aqui. Traz, não é? Então, protecionismo é uma outra face, né? Quando se eleva alíquotas de impostos de importação, cria algum tipo de barreira, mas seguramente esse incentivo não, e é um modelo, na verdade, que nem nasceu no Brasil. Ele já é mais maduro em países como Canadá, Austrália, que essa legislação já tem mais de 20 anos e a gente tem muita inspiração deles em como retribuir ao empreendedor aquilo que coloca no país. Exatamente. O que você espera dos nossos políticos que vão ser eleitos agora? Vereadores, deputados, prefeitos, e vamos ter muitas renovações. O que você espera de qualquer político? Olha, eu tenho uma opinião mais ou menos assim, que eu tenho lutado muito. Primeiro, a educação de qualidade, né? Porque a gente tem muitas escolas, etc., mas eu acho que educação de qualidade, uma infraestrutura melhor, infraestrutura logística, eu acho que é fundamental para o crescimento da economia, né? Eu acho que esses para mim, são os pontos básicos. Eu acho que incentivo, essas coisas também são importantes, mas eu acho que, acima de tudo, né, capacitação das pessoas, a gente ter um país continental, que a gente tenha uma infraestrutura que a gente possa explorar toda essa potencial, né, do Brasil, sendo unido por uma infraestrutura fantástica, e a saúde, né? Porque se as pessoas não têm saúde, também a gente não consegue ter um volume, né, de consumo e de pessoas saudáveis, e de produção, felizes, né, porque não estão lá. Exatamente, produção, saudáveis, felizes, consumindo e produzindo. Eu acho que esse é o meu sonho de consumo, Fátima. Qual é o seu sonho de consumo? Meio minuto, rapidinho. Olha, eu saio de carro aqui de São Paulo, fui até Goiás, passei por 3 estados, ou é indústria, ou é agricultura, ou é pecuária. A gente é muito forte. A minha expectativa, além de todas essas da Tieco, é não atrapalhe. Deixa a gente trabalhar, que a gente faz muito bem. Não roubem e não atrapalhem. Aliás, depois eu vou deixar à disposição para ensinar um pouquinho os políticos a dizerem alguma coisa além do número, e dá tempo em meio segundo. Eu vou convidar agora para participar desse momento histórico do Economia e Negócios o meu querido Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você e quero novidades no setor, hein? Olá, amigos. Olá, Fátima. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF.
A ABF está levando a cabo, mais uma vez, a 6ª edição do Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial. Esse evento acontece entre 20 e 21 de setembro no Hotel Blue Tree, em São Paulo. Será uma oportunidade em que as empresas tomarão contato com as últimas decisões judiciais, quais são os pontos fundamentais para o gerenciamento da franquia dentro do mercado brasileiro. Como todos sabem, a franquia é um dos segmentos da economia que, apesar da crise internacional, continua tendo alta performance e este ano projetamos um crescimento da ordem de 14% a 15% no faturamento. Bem, os itens que comporão esse seminário serão um update jurídico, onde serão avaliadas todas as últimas decisões judiciais e que implicam em soluções e problemas para todas as empresas que atuam no mercado. Depois disso, teremos o impacto tributário sobre o fundo de marketing e fundo de publicidade, o controle do ponto comercial, como se faz a renovação de contratos e quais são as técnicas que poderão ser utilizadas nessa negociação. Depois, à tarde, nós teremos a especialização do judiciário com relação ao contrato de franquia. Como todos sabem, o Brasil, desde 94, tem uma lei específica na área de franquia, mas ainda parte do judiciário desconhece. E este elo, inclusive hoje, com o convênio com a AB se aproximando com a ABF, nós teremos oportunidade também de contribuir para a orientação de juízes sobre essa lei que é muito importante para o país. Depois teremos efeitos práticos do processo de seleção de franqueados, e um jantar ao final do dia, e no dia seguinte, encerrando, nós teremos a validade de ressalvas, denúncias e declarações na comercialização de franquia e a mediação dos conflitos no franchising. Cada vez mais a ABF incentiva a mediação, já que a justiça brasileira, como todos sabem, leva de 5 a 7 anos para julgar um determinado processo, e isso no mundo da franquia normalmente implica quase no vencimento do contrato, que normalmente no Brasil tem uma média de 5 anos de duração. Então, esses importantes temas serão discutidos nesses 2 dias de evento e mais informações você pode obter diretamente no nosso site, abf.com.br. Com você, Fátima. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente, obrigada a vocês que estiveram acompanhando sempre, assistindo Economia e Negócios às terças e quintas-feiras, no novo horário, logo depois do Jornal da Record News. Você sabe, esse encontro é aqui na TV, mas a qualquer momento você nos acessa pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.